Após o anúncio de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, pautaria o PL da dosimetria e a votação de cassação de 4 mandatos de parlamentares, a situação parece que saiu do controle na Câmara dos Deputados nessa terça-feira. As cenas do que aconteceram ontem em Brasília começaram a ficar lamentáveis a partir do momento em que o deputado federal Glauber Braga ocupou a cadeira do presidente da Câmara depois que Hugo Mota decidiu pautar o relatório que pedia a sua cassação. Como o Glauber Braga se recusou a sair, os policiais legislativos começaram a esvaziar o plenário e a retirar os profissionais da imprensa do local. Além disso, a Câmara também cortou o sinal de transmissão da TV Câmara e o plenário e apagou também o vídeo de ao vivo no YouTube. Em seguida, Glauber Braga foi retirado do plenário pelos policiais. Vamos acompanhar essas cenas lamentáveis. Transmissão da TV Câmara e vão me tirar aqui na porrada, é isso? Ou seja, o chefe da Polícia Legislativa... Não faça isso, gente. Não faça isso. Para com isso aí, gente. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não encosta na cara, não. Para com isso. Solta a sério. Não faça isso. Não tenho direito. Não tenho direito. Não tenho direito. Cadê o presidente? Não tenho direito. Agiu assim com a direita. Não faça isso. Quem deu a ordem? Não faça isso. Não faça isso. E logo depois disso, o deputado foi retirado da mesa diretora à força. Aí Glauber Braga criticou de forma como foi tratado pelos policiais legislativos e comparou o seu ato de ocupação ali da mesa diretora à realizada por deputados e senadores bolsonaristas em agosto desse ano, quando esses deputados, esses parlamentares tomaram conta do plenário no Congresso Nacional, logo depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara, para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Mota, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas, por 2 dias, em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país. Ali sobrou negociação, sobrou diálogo. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de retirar da força daqueles deputados pela Polícia Legislativa. Aí, seguindo nessa linha do tempo, a pergunta foi: onde estava Hugo Mota? O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, até chegou a acusar o presidente da casa de descumprir a decisão judicial e chegou a afirmar que o presidente da casa deveria responder por crime de responsabilidade, passível inclusive de ser afastado do cargo. Presidente, deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência dessa casa. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave, porque Vossa Excelência foi tolerante quando a turma aqui invadiu, sequestraram a mesa por 48 horas. Vossa Excelência não usou da força, não usou da Polícia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que Vossa Excelência fez aqui no dia de hoje é uma vergonha.
Eu pergunto aos senhores, os golpistas que tomaram conta da mesa foram caçados? Alguém foi suspenso? Alguém foi afastado um dia sequer? Eu digo, a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui no dia de hoje é do senhor, é da presidência dessa casa. Muitos acharam que depois de toda essa confusão não teria clima para votações, mas a Câmara sempre surpreende. E aí, na abertura do plenário, Hugo Mota comentou sobre esse episódio e disse que a ocupação da cadeira da presidência pelo deputado Glauber Braga diz respeito, segundo ele, à própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer, garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o Legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa. Mas esta casa é maior do que qualquer extremismo. Muito obrigado. Larissa, queria até aproveitar e te chamar para conversa. É até difícil a gente comentar os inúmeros absurdos que aconteceram ontem, porque foi um show de horrores, o que a gente acabou acompanhando agora, né? A gente tem o ponto do cerceamento do trabalho da imprensa, a gente também pode condenar ainda a postura do deputado Glauber Braga, porque sentar na cadeira da presidência é uma atitude, um gesto autoritário, sim, mas a gente tem que lembrar que parece que virou costume na Câmara dos Deputados esse tipo de obstrução, vamos dizer, obstrução física, porque Hugo Mota abriu precedentes quando não puniu nenhum dos parlamentares da direita que fizeram aquela obstrução física em agosto por 48 horas. Que gestão que é essa do presidente Hugo Mota, né? A gente tá vendo uma casa que parece não ter, ele, né, o presidente parece que não tem poder político para poder controlar não só esse tipo de situação lamentável, mas ele também não tem, parece, o respeito dos parlamentares. É uma casa que não tem dado respostas e punições na hora certa. Lembrando, essa confusão toda aconteceu por conta, né, dos pedidos de cassação de Carla Zambelli, Alexandre Ramagem, Glauber Braga e Eduardo Bolsonaro, mas essas respostas todas são tardias. É uma inabilidade de Hugo Mota porque o que parece é uma falta de liderança e controle do plenário. Olha, Letícia, é muito boa toda essa análise que você faz, inclusive, né, fazendo essa retrospectiva dos fatos relacionados a Hugo Mota, à Câmara, ao plenário nesse ano de 2025. E aí, pegando aqui o gancho dessa declaração de Mota que a gente acabou de ouvir, né, nas palavras dele, uma Câmara serena e firme, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente não viu ontem, foi justamente a serenidade, né? Foi uma confusão generalizada. E aí, quando você me pergunta sobre essa falta de capacidade de Hugo Mota de estar à frente ali dos trabalhos da Câmara, eu penso, Letícia, que quando você lida com bancadas tão diversas, com ideologias tão diferentes, dentro da Câmara dos Deputados, né, é preciso que você, de fato, garanta um alinhamento, garanta negociações e articulações, né? Abra esse espaço para que essas bancadas se manifestem, para que esses partidos se manifestem e, para além de tudo, né, que você comunique
decisões que serão tomadas, comunique sobre movimentações, e quando eu digo decisões, eu digo sobre as movimentações e as tramitações de projetos, de proposições, de iniciativas que dependem, claro, da votação, da análise dos deputados, né? Porque a sensação que deu ontem é que houve uma contaminação a partir ali da surpresa que diversas bancadas tiveram com um anúncio por parte de Hugo Mota que teria a votação do PL da dosimetria. A gente conversava aqui no Primeira Análise que o assunto parecia que estava ali em banho-maria, que tinha perdido o destaque, tinha perdido o holofote, e aí, de repente, Hugo Mota vem anunciando essa votação para o mesmo dia, ou seja, chamou uma coletiva de imprensa ontem e anunciando para o mesmo dia uma votação. E quando eu digo surpresa, surpresa inclusive para a imprensa, para os jornalistas. Quando ele convoca aquela coletiva e antes dele começar a falar ali no Salão Verde, né, alguns deputados já haviam postado nas redes sociais que Mota iria pautar o PL da dosimetria, então a expectativa é que naquela coletiva ele falasse basicamente sobre aquilo, ainda que num clima de surpresa. Mas aí também ele vem com as outras decisões relacionadas aos demais deputados, como Ramagem, como Carla Zambelli, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então isso tudo gerou realmente um tumulto ali, porque de certa forma algumas bancadas não esperavam aquilo, né? Então a gente viu uma sequência de fatos muito tristes. Eu acho que quando a gente pega essas imagens que a gente acabou de ver ali de Glauber Braga sentado e sendo retirado ali da cadeira da presidência da Câmara, acho isso tudo muito triste, né, Letícia? Então a gente precisa, sim, entender como o Hugo Mota pretende retomar as rédeas do comando da Câmara, e mais uma vez a gente aqui falando sobre como o Hugo Mota vai conseguir retomar as rédeas do comando da Câmara, né? Quando houve o motim do PL, como você citou, a gente conversou sobre isso aqui e a gente volta a conversar sobre isso, a debater esse tema, né? Isso no intervalo tão curto de tempo, isso num ano tão importante, de análise de temas tão importantes na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo. Então, Letícia, fica aqui essa nossa reflexão mesmo, né? E aqui só queria convidar quem está nos acompanhando a participar também da nossa enquete. A gente perguntou quem que você acha que agiu de forma mais inadequada em todo esse episódio lamentável na Câmara dos Deputados. E aí, por enquanto aqui, 38% acredita que foi o presidente Hugo Mota, 31% Glauber Braga e 31% todos os lados exageraram. E aí, Larissa, falando especificamente dessa questão da perda de mandato dos parlamentares, como que ficou essa situação, né? Quando vão ser analisados e se já tem consenso de que todos vão perder o mandato? Olha, Letícia, como que a gente tá, como tá a configuração, né? Hoje tem uma sessão marcada para as 15h55, né, quase 16 horas, do plenário, para analisar a cassação de Glauber Braga, e também está prevista a análise da cassação do mandato de Carla Zambelli. Mas a questão de Carla Zambelli ainda precisa do aval da Comissão de Constituição e Justiça, reunião que começava agora pela manhã. Mas o presidente da Casa disse que logo depois que essa análise fosse feita na CCJ, já seguiria para plenário. Então é o que temos previsto para hoje. Em relação a Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, a cassação do mandato dele também vai a plenário, contrariando uma orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. O Hugo Mota decidiu colocar isso para análise no plenário, o que deve acontecer na quarta-feira que vem, no dia 17. Já sobre Eduardo Bolsonaro, o Hugo Mota disse que ele já alcançou ali o número de faltas para considerar realmente a cassação do mandato e abriu prazo de defesa de 5 sessões ali para que Eduardo Bolsonaro apresente sua defesa. E após isso, acho que aí a gente já vai ter mais detalhes sobre o andamento do caso de Eduardo Bolsonaro. Mas até agora essa é a configuração, Letícia, de como que estão esses processos. Vamos aguardar o que acontece hoje e o que acontece agora de manhã, inclusive lá na CCJ da Câmara, Letícia.
Vamos acompanhar como acontece. A gente tem situações diferentes, né? Carla Zambelli, por conta, já foi condenado, o trânsito e julgado. A gente tem também do Alexandre Ramagem, já foi, a condenação já passou por essa fase do trânsito e julgado também, ele está foragido. A gente tem a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que pelas conversas, inclusive ali dos bastidores, fala-se muito que ele vai acabar perdendo o mandato, mas pela questão das faltas, ele já tem faltas suficientes esse ano para poder perder, e aí seria diferente da Zambelli, do Ramagem e até do Glauber Braga, porque ele perderia o mandato, mas não seria cassado, ou seja, não ia perder os poderes políticos, ou seja, ele poderia concorrer a uma reeleição no ano que vem, diferente de Zambelli, do Ramagem e do Glauber Braga. Glauber Braga, é importante a gente lembrar que logo no início do ano, no primeiro semestre, ele fez aquela greve de fome, que a gente falou bastante aqui no Primeira Análise também, e teve um grande acordo ali com o Hugo Mota. Ele chegou ali a ficar vários dias ali, sem comer, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e o acordo foi, ele encerrou essa greve de fome para que o deputado Hugo Mota não pautasse esse plenário, né, esse pedido de cassação em 60 dias. Esses 60 dias acabou ali em agosto. Então, falar que a surpresa também não era. Então, o acordo, esse momento ia acontecer em algum momento.